vista as regras de concordância, é sempre assim que eles colocam, hein, gente? Tendo em vista as regras de concordância, dane-se qual é a regra de concordância que ele está falando, você vai ter que descobrir na hora. Assinale a opção em que a forma verbal está errada. Lembra que eu falei para vocês? Tendo em vista as regras de concordância, prestem atenção, ele quer saber sobre concordância, ele não falou se é verbal ou nominal, mas, obviamente, eu coloquei aqui algo voltado à regra verbal. Assinale a opção em que a forma verbal, então a gente já entende que é concordância verbal, está errada. Ou seja, lembra que eu falei grifem as palavras negativas do enunciado? Por quê? Porque às vezes você vai ficar procurando lá a resposta e a resposta está ali. Você fica assim, ah, mas essa tá certa. Essa tá certa também. Essa aqui também tá certa. Gente, não tô entendendo. Presta atenção, ele não está buscando as certas, ele está buscando a única que está errada. E às vezes ele está buscando a única que está certa. Por isso que tem que grifar essas palavras-chave do enunciado, tudo bem? Vamos lá. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. O que a gente tem que fazer? A gente percebe que o verbo está no começo do período. O que eu sempre indico a vocês? Façam a ordem correta, coloquem a oração na ordem direta, tudo bem? Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem existem na atualidade. O verbo existir, ele não é um verbo impessoal. Logo, ele está concordando com os tipos de inseticidas. Se inseticidas, que é o nosso núcleo, está no plural, vocês estão entendendo, gente? O verbo concorda e fica no plural. Então, esta alternativa está correta. Então, não é a nossa alternativa, porque a gente está buscando a errada. B. Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. Os defensivos agrícolas à base de DDT podem provocar sérias lesões hepáticas. Gente, coloquem sempre o sujeito antes. Eles fazem dessa forma para confundir mesmo. Então, o seu papel é fazer o quê? Coloca o sujeito antes do verbo para ver se a concordância está correta. Então, olha lá. Quem que é o sujeito aqui? Os defensivos agrícolas. Quem que podem provocar sérias lesões hepáticas? Os defensivos agrícolas. Está no plural o nosso sujeito, logo podem provocar e fica no plural. Olha lá, verbo auxiliar mais verbo principal. Alguém tinha perguntado como que eu sei qual é o auxiliar e qual que é o principal. Olha só, o auxiliar sempre vem antes do verbo principal, beleza? E é sempre o auxiliar que faz a concordância. O verbo auxiliar está aqui no plural, concordando com defensivos agrícolas. Então, essa está correta. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Vamos colocar na ordem direta. O que faltam aos países subdesenvolvidos? Qual que é a resposta, gente? Uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Qual que é o sujeito do verbo faltar? Uma legislação. O que faltam? O que falta aos países subdesenvolvidos? Uma legislação. Então, aqui a gente percebe que o sujeito está no singular, porém o verbo está no plural. Acho que encontramos a nossa alternativa. Por quê, gente? Porque o correto seria uma legislação falta. Uma legislação falta. Porque aqui está no singular, então o verbo tem que concordar e ficar também no singular. Vamos deixar aqui essa alternativa. Ó, persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. Olha o tamanho, né? Eles sempre fazem orações, períodos bem grandes, para que a gente fique confuso no meio do caminho. O que persistem por muito tempo no meio ambiente? Faça a pergunta para o verbo para você descobrir quem é o sujeito. Ó. Os efeitos nocivos dos inseticidas. Então, os efeitos nocivos é o nosso sujeito. Logo, o verbo tem que ficar também no plural. Ó. Efeitos nocivos está no plural e o verbo tem que ficar no plural. Está correto. Tudo bem? Temos a concordância correta. Última.
Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. Difícil, né? Esse, né, gente? Várias palavras aí de química, de cocaína, não tem coisa nenhuma. Olha lá. O que possui elevado grau de toxicidade? Estou fazendo a pergunta para o verbo. Os defensivos do tipo fosforado. E esse jogo da banca de ficar colocando palavras complexas, sabe? De colocar termos mais técnicos, faz parte do jogo da confusão. Tudo bem? Eles poderiam colocar frases elaborar orações muito mais simples, mas eles não querem. Eles querem fazer dessa forma para justamente você não achar onde está o sujeito, onde está o predicado, quem é o sujeito e se vai concordar com aquele verbo. Então, ó, quem possui elevado grau de toxicidade? Os defensivos do tipo fosforado. Os defensivos é o nosso sujeito. Então, a gente tem um núcleo de sujeito aqui que é defensivos. Então, possuem está no plural, concordando com defensivos. Logo, está correta. Qual é a alternativa? C. Tá todo mundo aí, ó, suando aqui, ó, caindo aqui assim. Eu te conheço, eu sei que você tá sofrendo. Então, ó só, continue aqui estudando, assista essas aulas embaixo que estão aparecendo pra você. Eu te encontro na nossa próxima aula. Um super beijo carinhoso. Até lá e tchau.